Conforto em qualquer aparelho. Seduc SC Play. Olá, tudo bom? Nós, da Secretaria de Educação, agradecemos a sua participação em nossas lives e estamos muito felizes em poder ajudar você nesse tempo tão complicado. Mas se você ainda não é inscrito em nossos canais e redes sociais, então olha só como é fácil, vou te explicar cada passo. Primeiro, se você já tem o link do nosso canal, é só clicar que vai automaticamente para nossa página. Mas caso você não tenha nosso link, então você vai no site do YouTube e digita Seduc SC Play. Vai ter essa opçãozinha aqui e é só clicar nesse botão de inscreva-se. Feito isso, aparecerá esse sininho ao lado. É só clicar e colocar para todas as atualizações. E pronto! Agora as notificações. Olá pessoal, boa tarde a todos, alunos do nono ano. Aqui é o professor Vladimir de Geografia. Vamos começar a nossa videoaula de hoje trazendo um assunto para vocês sobre o continente europeu, né? A hegemonia econômica, política e na cultura. Vamos observar alguns detalhes, como surgiu essa questão da economia no continente europeu. Tudo se remonta lá no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, quando surge a Revolução Industrial, trazendo inovação, as transformações econômicas, sociais, que o mundo moderno começou a ter. Então, alguns fatores contribuíram para que essa revolução ocorresse primeiramente lá na Inglaterra, né? Lá no século XVIII, precisamente nos anos de 1760 e durou até aproximadamente 1900. Então, alguns fatores vão contribuir para que a Inglaterra ela fosse sediar essa revolução industrial, onde começa todo o processo de desenvolvimento da economia do continente europeu. Então, eu vou citar para vocês, né, por exemplo, diversos fatores. Inicialmente, temos aqui, por exemplo, o acúmulo de capitais. Inglaterra e a Idade Moderna, depois do finalzinho do século XVII, com suas grandes navegações, trazendo de algumas colônias e de alguns países que ela tinha comércio, como por exemplo Portugal, né? A Inglaterra tirou muito de Portugal e Portugal colonizava o Brasil nesta época. E toda a riqueza que levava daqui do Brasil ia para os cofres da rainha da Inglaterra. Então, pessoal, o que acontece? Esse acúmulo de capitais foi ocorrendo, crescendo e vai contribuir para que a Inglaterra seja o país, o pioneiro a sediar esta revolução industrial. Outro fator que contribuiu, muito importante, foi a oferta de mão de obra, a facilidade de transporte, a posição geográfica. Se olharmos bem direitinho, o Reino Unido, onde fica a Inglaterra, é fácil a entrada e a saída de navios em seus portos. Então, naquela época, facilitava muito o comércio. Outra coisa é a posição geográfica favorável. Podemos também citar que a Inglaterra era rica em minas de carvão e entre outros fatores que vão fazer com que ela seja pioneira nesse processo. E dentro do processo econômico da Europa, encontramos o grupo de países que fazem parte do G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, economicamente, estão localizados lá no meio do continente europeu. Temos aí, encabeçando a Alemanha, temos a França, o Reino Unido e a Itália, né, que junto participam efetivamente, alcançando destaque mundial dentro do processo da economia atualizada, que podemos destacar aí a globalização, que tem se espalhado
trazido muitos pontos positivos e negativos, que isso vai ser um assunto para uma próxima aula. Bem, o grande contraste da economia no continente europeu vem certamente lá do leste europeu, onde estão países no Balcãs situados como, por exemplo, Lituânia, a Estônia, Ucrânia, Moldávia, Hungria, temos as antigas Iugoslávia, né, que hoje ela foi dividida, são 6 países, a Eslovênia, a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, a Albânia, a Macedônia, a Bulgária, a România, né, ou Romênia, como pode ser também, a Moldávia, e entre outros países que formam o leste europeu. E em contrapartida, essa parte da Europa foi os governos socialistas e comunistas que dominaram esses países durante um certo tempo, né, até que se libertassem, alguns países desses se libertassem desse processo, para que houvesse uma abertura econômica no continente europeu, mas ainda assim continuam com suas dificuldades, mas caminhando dentro do processo da economia europeia. E dentro da economia da Europa, do continente europeu, o grande destaque vai para o bloco econômico chamado União Europeia, que tem a sua moeda única, que é o euro, né, formado por vários países. Eu acredito que no momento deve ter entre 30 a 35 países que formam a União Europeia. E temos aí a Alemanha, cabeçando aquele bloco, um país muito forte, onde se concentra um grande parque industrial, um dos países mais industrializados dentro do processo da economia europeia. Temos também a Itália, a França, né? O Reino Unido teve agora há pouco, atualmente, no impasse, a Inglaterra, né, se retirando do bloco, e teve muitos protestos com relação a isso. Foi aquele embate político, aquelas discussões políticas todas lá no parlamento inglês, e finalmente a Inglaterra ela se desliga do bloco econômico. E a União Europeia, pessoal, ela tem se destacado no mundo, da economia, porque, como eu falei, se concentram os grandes países lá do centro da Europa Ocidental, e movimentam, dentro do processo de globalização, uma industrialização rica, onde os processos de avanços tecnológicos são altíssimos, há um grande investimento neste setor, certo? Bem, pegando a visão, eu iniciei a aula falando de economia do continente europeu. O processo, como tudo iniciou-se, né, lá na segunda metade do século XVIII, 1760, com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, e depois que ela ganhou a Europa, espalhou-se por toda a Europa, difundiu-se, atingiu também países como o Japão, os Estados Unidos, mas isso foi depois. Inicialmente, a priori, na Inglaterra. E grandes fatores, né, contribuíram para isso, como podemos destacar o acúmulo de capitais, a posição geográfica, a facilidade de obra, entre outros fatores, ricas minas de carvão, entre outros. Então, esse inicialmente é a revisão dessa primeira parte da minha aula. Vamos agora iniciar o outro tópico, que fala da cultura europeia, né? A cultura no continente europeu, marcado por um multiculturalismo. Esse multiculturalismo, ele representa o seguinte: diversas culturas trazidas ao longo do tempo, séculos, se passando, foi se deslocando para a Europa vários povos, etnias, que habitam até hoje, atualmente, o continente europeu. E vale ressaltar que esses povos, esses grupos étnicos estrangeiros, muitos vindo da África, vindo do Oriente Médio, eles fogem, né, dos conflitos que existem dentro dos seus países e correm para a Europa em busca de melhores condições de vida, de trabalho. Até um certo tempo atrás, alguns países da Europa estavam recebendo esses imigrantes
e depois começaram a fechar seus portões, porque estava ficando uma situação insuportável, muita gente se deslocando para a Europa e causando aquele inchaço populacional. Então, como já existe a cultura europeia, houve também essa mistura, essa miscigenação trazida por esses povos que vieram da África, do Oriente e de outros países da América do Sul, né, América Latina, que migram para a Europa em busca de melhores condições de vida e com isso tudo contribuindo para o processo de desenvolvimento econômico desses países. Então, pegando a visão, vamos pegar a visão agora? A cultura, somente para a gente revisar o assunto. A cultura europeia, ela é fruto do processo hoje, atualmente, da multiculturalismo, e esse multiculturalismo, ele é trazido por esses povos que migram para a Europa, né, advindos da África, do Oriente Médio e de outros continentes, né, de outros países, como também da América. Esses povos saem fugindo desses conflitos étnicos que existem dentro dos seus países, fugindo da fome, da pobreza, da miséria que assola, a guerra civil nesses países. Então, tudo isso contribui para que esses povos procurem chegar até a Europa. Uns conseguem se dar bem, outros não, né? E retornam para os seus países de origem. Bem, outro assunto que vamos abordar é a questão política lá no continente europeu. A questão política, ela é voltada totalmente à União Europeia e os países integrantes para uma política que surgiu a partir do estado de bem-estar social. O que é isso, estado de bem-estar social? É que lá a política é voltada para se preocupam com as condições sociais da população, né, das melhores condições de vida, qualidade de vida para a população. Combatem as desigualdades sociais, eles tentam diminuir, e com certeza na Europa, por constituir países do primeiro mundo, existe essa questão de, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia. A questão lá, aqui no Brasil chamamos de INSS, lá eles chamam a Previdência, né? O aposentado, quando ele se aposenta, a própria empresa, a firma, o departamento que ele trabalha, se encarrega de aposentar aquele funcionário. Enquanto que aqui em 2 dias lá, o funcionário já está aposentado, com toda a sua documentação regulamentada, regularizada, e no final do mês ele já começa a receber o seu benefício. Veja como é que agem os países do primeiro mundo. Lá, as pessoas, o aposentado, ele, embaixo, se ele mora num prédio, ele tem um caixa 24 horas, ele não precisa de se deslocar a um banco. Ele vai ao caixa, chega lá, faz o saque a hora que ele quer, está lá no prédio dele. Ou então, se ele dobra uma rua, tem uma farmácia, tem um ponto comercial, e ele vai lá, saca o dinheiro dele. Não enfrenta filas como nos países do terceiro mundo, como é o caso do nosso Brasil, né? Infelizmente, que temos aí uma previdência que vocês sabem, né? Vocês conhecem. Quem assiste o noticiário de TV, vê filas quilométricas de aposentados e aqueles que estão dando entrada no benefício, que lutam, né, para se aposentar, às vezes são reprovados até com um defeito físico e os médicos parecem que ignoram, né, e reprovam. E essas pessoas sofrem para receber esses benefícios. Então, esse grande bloco econômico que é a União Europeia, ele surgiu, ele remonta ao seu surgimento lá com a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, 1973. E foi caminhando, e ao longo do tempo, em 1992, ele passa a ser chamado de União Europeia, né? Dentro de sua postura política, a União Europeia, como eu já falei, vou repetir, ela é voltada para o Estado, o bem social, e faz com que diminua essas desigualdades sociais no continente. Então, pessoal, vamos agora para a hora da revisão, né? E tudo o que eu falei aqui na nossa aula, certo? Eu vou repetir para que vocês, meus alunos que estejam me acompanhando,
Se quiserem interagir comigo, vocês podem ficar à vontade, mandem as perguntas, acompanhem pelo Facebook, acompanhem pelo o YouTube e deixem suas perguntas lá, que no tempo oportuno eu as responderei. Mas vamos para o Pega Visão da nossa aula. Inicialmente, falando dessa hegemonia econômica do continente europeu, inicia-se lá na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, em 1760, e na primeira etapa desse desenvolvimento industrial, né, que a Europa vai passar por vários processos de desenvolvimento, lá na Inglaterra, quando surgiu, a priori, as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, né, o trabalhador, ele trabalhavam até 14, 16 horas por dia. Crianças, mulheres, homens trabalhavam com salários e condições precárias, subhumanas, né? Naquela época não tinha o registro numa carteira profissional, e se o trabalhador ficasse mutilado, ele perdesse um braço, uma mão, o que seja, ele ficava mutilado para o resto da vida e não tinha direito a nenhuma indenização. E depois a Revolução Industrial, ela ganha cunho, ela cresce, sai do continente europeu, se espalha, da Inglaterra, se espalha por todo o continente europeu, atinge também os Estados Unidos da América, o Japão, e vários fatores vão contribuir para que isso aconteça, para que a Inglaterra seja o pioneiro a iniciar esse processo de desenvolvimento industrial, né, dando início a todo o processo de desenvolvimento econômico europeu. E podemos citar como fator a posição geográfica da Inglaterra, o acúmulo de capitais, temos também a facilidade com mão de obra. A Inglaterra era rica em minas de carvão, isso facilitava todo esse processo. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Em contrapartida, né, podemos ver que hoje, atualmente, a questão econômica na Europa nos leva a ver que o leste europeu, que é a parte onde durante muito tempo ela passou obscura sob domínios de governos comunistas e socialistas, né, onde não havia abertura econômica, onde esses países tinham uma economia fechada, totalmente planificada, controlada por esses governos, né? Porque nesses países aí do leste europeu, neste momento que eu estou falando aí, quem controlava tudo era o governo. O governo dizia o que você ia comer, o que você ia vestir, o que você ia calçar, né? Como é o exemplo de Cuba, na América, e de outros países como a Coreia do Norte, né? Podemos ver que são regimes fechados, mas, voltando para o nosso europeu, os países do Balcãs, e entre outros, passaram muito tempo vendo esse momento. E surge aí o destaque na economia no nosso continente europeu, é a União Europeia, né? Formada aí, que ela tem a sua moeda única, que é o euro. Temos aí na cabeça desse bloco econômico países como a Alemanha, França, o Reino Unido, né? Agora o Reino Unido, com exceção, né, da Inglaterra, mas temos aí a questão da Irlanda, da Escócia, que estão, e País de Gales, que estão aí nesse impasse, se continuam, se saem, uns querem permanecer, outros não, né? Temos também a Itália, que encabeça esse bloco econômico, certo? Falando de cultura, rapidamente, o que marca o continente europeu culturalmente é o multiculturalismo, ou seja, as diversas culturas trazidas para esse continente, né, que chegam através de vários povos, várias etnias, vindos da África, vindos do Oriente Médio e também até da América e de outros países. Esses grupos étnicos estrangeiros, eles fogem de seus países de origem devido aos grandes conflitos, às guerras civis, né, em busca de melhores condições de vida, lutando contra a pobreza, a miséria. E para fechar a nossa aula de hoje, a questão política do continente europeu, podemos destacar lá a União Europeia,
que surgiu lá em 1973 com a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, e mais tarde, em 1992, passou a ser chamada de União Europeia, e dentro da sua postura política, ela tem feito todo um trabalho, né, voltado para o bem-estar social, né, para tentar diminuir aí as desigualdades sociais que existem no continente, certo? Então, pessoal, vocês aí que assistiram a minha aula, eu agradeço a vocês, muito obrigado, abraço para vocês e vejo vocês na segunda aula de Geografia, ok? Bye, bye. Tinha mais coisa. Olá, tudo bom? Nós, da Secretaria de Educação, agradecemos a sua participação em nossas lives e estamos muito felizes em poder ajudar você nesse tempo tão complicado. Mas se você ainda não é inscrito em nossos canais e redes sociais, então olha só como é fácil, vou te explicar cada passo. Primeiro, se você já tem o link do nosso canal, é só clicar que vai automaticamente para nossa página. Mas caso você não tenha nosso link, então você vai no site do YouTube e digita Seduc SC Play. Vai ter essa opçãozinha aqui e é só clicar nesse botão de inscreva-se. Feito isso, aparecerá esse sininho ao lado. É só clicar e colocar para todas as atualizações. E pronto! Agora as notificações irão chegar para você em primeira mão. E você poderá assistir nossas lives e nossas videoaulas em qualquer lugar da sua casa, no seu conforto, em qualquer aparelho. Seduc SC Play. Olá, tudo bom? Nós, da Secretaria de Educação, agradecemos a sua participação em nossas lives e estamos muito felizes em poder ajudar você nesse tempo tão complicado. Mas se você ainda não é inscrito em nossos canais e redes sociais, então olha só como é fácil, vou te explicar cada passo. Primeiro, se você já tem o link do nosso canal, é só clicar que vai automaticamente para nossa página.